Olá, olá! Hoje a gente vai falar de um dos meus temas preferidos de história. A gente não vai estar dando seguimento à matéria do primeiro ano, né? A matéria do primeiro ano de primeiro bimestre, tanto do primeiro ano regular quanto do primeiro ano normal, né? Do curso normal, já foi finalizada. Então a gente vai falar do que falta da matéria do segundo ano. Né? E esse vídeo ele vai se organizar da seguinte maneira. Hoje o nosso assunto é Revolução Francesa, dá o meu time aqui para não perder os 15 minutos. E eu vou fazer 3 vídeos seguidos. Um sobre a Revolução Francesa, que é só para as turmas do curso regular. Então, se você é da 2003, da 2007, da 2009, que são as turmas do segundo ano regular, vocês só vão assistir a esse grupo, a esse vídeo. Mas se vocês são das minhas turmas de segundo ano do curso normal, vocês vão assistir aos 3 vídeos. Vai ser esse de Revolução Francesa, o próximo que vai ser de Império Napoleônico e o último que vai ser sobre o Congresso de Viena. Lembrando sempre que em História, no curso regular, a gente dá essa corrida com a matéria. Então, o nosso tema da aula de hoje vai ser Revolução Francesa. É um dos temas que os alunos mais gostam de aprender, é um tema bastante cativante na história, né? E eu vou dar uma seguidinha. Acho que eu tô sem esse... Tá. Para fins didáticos, a gente vai separar a Revolução Francesa em 4 fases, tá? Só que, obviamente, que antes de falar de cada uma dessas fases, eu tenho que falar como era a França pré-revolucionária. A primeira fase da Revolução Francesa, então, é a fase da Assembleia Nacional Constituinte, de 1789 a 1791, duração de 2 anos. A segunda, da Monarquia Constitucional, de 91 para 92. A terceira é a fase da Convenção Nacional, de 1792, 93 até 1795. E a última fase, que é a fase do Diretório. Tá? Então, antes de falar dessas fases propriamente ditas, a gente vai falar como era a França pré-revolucionária. Para caracterizar a França socialmente, a gente tem que falar dessa pirâmide social. Essa era a pirâmide social da França às vésperas da Revolução. A gente vai ver que enquanto países, por exemplo, a principal rival francesa, a principal que competia pelo poder na Europa com a França, que era a Inglaterra, né, como estava muito mais moderna do que a França nesse momento. A França ainda guardava alguns aspectos muito feudais, principalmente na sua sociedade. Em primeiro lugar, olha essa divisão social, né? Quem estava no topo da nossa pirâmide social era o clero, que abrangia cerca de 1% da população. Logo depois, abaixo, estava a nobreza, né? E o rei, propriamente dito, e toda a sua corte, compondo 2% da população, né? E o primeiro e o segundo estado, o primeiro estado, que é o clero, o segundo estado, que é a nobreza, detinham o quê? Terras, cargos públicos, prestígio, privilégios e também isenção fiscal, ou seja, não pagava impostos, né? Não pagava impostos. Isso é importante porque a gente vai entender como é que isso desencadeou tanta coisa ruim na França. O terceiro estado, portanto, a base da nossa pirâmide social, era o maior de todos, abrangia 97% da população e era bastante heterogêneo, ou seja, ele tinha burgueses ricos, a alta burguesia, ou burgueses menores, a pequena burguesia, camponeses, ou seja, trabalhadores rurais, né, os chamados sans-culottes, porque o culotte era uma roupa usada pelos nobres, é aquela calça específica para você cavalgar, né? E essas pessoas não tinham os culotes, então eram 100 culotes. E também os trabalhadores urbanos, que não eram muitos, porque aí vem a nossa segunda característica da França pré-revolucionária, é que ela, economicamente falando, ela ainda era bastante rural, bastante agrária, tá? Enquanto a Inglaterra, por exemplo, já estava passando pela sua revolução industrial. A França ainda estava com esse, vamos dizer assim, atraso com relação à Inglaterra. Tá? Então falamos que a França era socialmente desigual, extremamente feudal ainda. A sua economia era muito agrária, pouquíssimo industrializada, né? Pouquíssimo desenvolvida capitalistamente falando. E com relação à política, né, quem mandava nessa França, o líder dessa França, era um rei, que era o rei Luís XVI, que neto do rei Sol, Luís XIV,
portanto ele ainda herdava essa noção de que o rei era uma figura divina ou um enviado de Deus, né? E ele governava segundo o absolutismo monárquico. Então a gente vai ver que a França ela ainda está com um rei muito forte, enquanto, por exemplo, na Inglaterra esse rei já perdeu a sua força, né? A Inglaterra que é uma monarquia constitucional parlamentar, tá certo? Essa charge é uma charge muito conhecida, uma charge da época, que mostra um velho, um senhor, né, que representa o terceiro estado, carregando em cima dele um membro do clero, olha a cruzinha aqui, e um membro da nobreza, também devido à peruquinha, às roupas, né? Então a gente vai ver que devido a essa pirâmide social ser tão desigual, era o terceiro estado que sustentava clero e nobreza. Os impostos que clero e nobreza não pagavam, quem pagava tudo isso era a burguesia. Então estava uma situação muito difícil, né, na França pré-revolucionária. Estava um período de muita agitação. Isso chega ao auge, vou manter aqui porque a outra imagem está com resolução ruim. Isso chega ao auge quando, depois de uma crise climática, a produção de alimentos decai, a população francesa começa a realmente passar fome, né? E como eles não estavam arrecadando muito, não sei se vocês lembram da nossa aula de Revolução Americana, que eu não publiquei aqui, mas que está lá no Google Classroom, que os franceses participaram da independência dos Estados Unidos, então os cofres estavam completamente vazios. E eu falei que essa participação na Revolução Americana ia acabar sendo também uma fagulha que ia acender a Revolução em solo francês, que é a Revolução Francesa, né? Só sei que no meio dessa crise fiscal, o rei Luís XVI resolve convocar uma coisa chamada Assembleia dos Estados Gerais, né? Nessa Assembleia dos Estados Gerais, a representação de cada estado, primeiro estado clero, segundo nobreza, terceiro super heterogêneo, ela era uma representação numérica. Por exemplo, tinha um representante do primeiro estado, um do segundo e o outro do terceiro. Não era uma representação proporcional, senão obviamente o terceiro estado ia ter muito mais gente do que primeiro e segundo estado, né? Então, na hora de decidir o que o rei Luís XVI ia fazer para solucionar essa crise fiscal, primeiro e segundo estado, clero e nobreza, votaram pelo aumento dos impostos. E o terceiro estado, que era o único que pagava imposto, falou: não, eu voto contra o aumento de impostos. Então a gente não importava se o terceiro estado era maior, na hora da votação numa Assembleia dos Estados Gerais, nobreza e clero sempre votariam juntos. E terceiro estado sempre ficaria sem ser representado, né? Essa Assembleia dos Estados Gerais também não era chamada sempre não, tá? Era uma coisa que ele convocava a cada, sei lá, quase 100 anos, assim, porque ele também não estava muito afim de saber qual era a opinião dos estados franceses acerca das suas atitudes, porque ele era um monarca absolutista, ele praticamente não tinha limitações ao seu poder, né? Aqui é uma imagem da Bastilha, e aqui a gente tem o estopim da Revolução Francesa, né, que é a invasão e o incêndio, né, dessa antiga prisão que se chama Bastilha. Eram enviados para essa prisão as pessoas que faziam atentados de lesa majestade, que é o que a gente fala quando elas faziam alguma coisa para depor o rei, traidores do rei, né, eram enviados para lá. Nessa época não tinha mais tanto prisioneiro de atentar contra o rei, mas então a Bastilha estava meio vazia, mas isso é o símbolo principal. A queda da Bastilha é o evento que se comemora ainda na França até hoje, tá? Então o que a gente vai ver é o seguinte: agora a gente entra justamente nas fases da Revolução Francesa e, não concordando com o resultado da Assembleia dos Estados Gerais, o pessoal do terceiro estado se reúne, se retira da Assembleia dos Estados Gerais e fala: vamos fazer uma nova Assembleia. E dessa vez vai ser uma Assembleia Nacional Constituinte. A gente tem o objetivo de fazer uma Constituição e o rei vai ser obrigado a obedecer essa Constituição, né? Aqui tem uma pintura, né, do que seria esse momento, e eu já vou chegar lá. Eles começam a redigir, então, a primeira Constituição francesa. E essa Constituição, o preâmbulo dela, a parte inicial dela, entrou para a história como Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá? Nesse momento que aquele trinômio liberdade, igualdade, fraternidade é de fato obedecido, tá? No ano seguinte, 1790, o que está sendo representado nessa imagem aqui os revolucionários franceses, eles compõem um documento chamado Constituição Civil do Clero,
Essa Constituição Civil do Clero impõe restrições à atuação dos religiosos na França. O Estado, a partir disso, se torna laico, ou seja, não tem mais interferência da religião nas questões políticas. Outra coisa que acontece também é que o clero passa a ser secular, e clero secular é aquele clero que é controlado pelo governo, inclusive era o governo que pagava os membros do catolicismo, né? E também extingue as ordens religiosas na França, tá? Em 1791, então, essa primeira Constituição francesa é promulgada, né? Tá aí a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é o preâmbulo, essa parte aqui, ó, né? E as principais características dessa primeira Constituição francesa são justamente o fato de que ela institui na França uma monarquia constitucional, então o rei não vai mais ter poderes ilimitados, ele vai ser limitado pela Constituição, e principalmente o voto censitário. Então a gente vai ver o seguinte, quem foi que fez a primeira Constituição francesa? Foi o Terceiro Estado, mas o Terceiro Estado era extremamente heterogêneo, e a gente vai ver que dentro dessa heterogeneidade é justamente a alta burguesia e os burgueses ricos que vão ter mais privilégios. Então o voto sendo censitário, ele estipula um piso de renda que você precisa ganhar para você votar ou ser votado, né? Então nisso a gente vai ver que, apesar do lema de igualdade, liberdade e fraternidade, a igualdade era maior entre os membros da alta burguesia. E a gente vai para a nossa segunda parte da Revolução Francesa, que é a monarquia constitucional de 1791 a 92. Durante esse período, o rei Luís XVI, ele diz que, beleza, vou aceitar a Constituição sim, pode ter certeza, né? Só que ele acaba traindo os revolucionários, né? Porque ele convoca as potências estrangeiras que representavam o absolutismo monárquico, né? Era o Império Austro-Húngaro, era enfim, as potências que a gente tinha que eram defensoras do absolutismo monárquico, a Prússia. Então ele convocou essa galera para, ó, galera, vem me salva aqui, porque o pessoal tá querendo que eu obedeça uma Constituição. Olha só que absurdo. Eu sou um rei, eu preciso governar ilimitadamente. Só que, então ele foi acusado de traição da Revolução. Deixa eu só dar uma olhada aqui em como tá o meu timer, que eu acho que eu já tô chegando nos nossos 15 minutos, tem mais um pouquinho. Ele acaba sendo acusado de traição, né? E ele tenta fugir da França, né? Essa imagem aqui é o retorno do Luís XVI à França. Aqui a gente tem a proclamação da Constituição, é uma gravura também da época, olha só, de 1791, né? E o que acontece é o seguinte, quando ele trai os revolucionários, né, e chama as potências conservadoras para derrotar os revolucionários, ele acaba sendo julgado, né? Tá aqui uma imagem do que seria o interrogatório de Luís o Último, Luís XVI, que seria o Luís o Último até então, porque depois a monarquia volta à França, lá pelo século XIX, né? E nesse momento da monarquia constitucional, bem ali pelo finalzinho, a gente vai perceber que o Terceiro Estado, que era um grupo bastante heterogêneo, vai se dividir em dois grupos. Eram esses, os jacobinos, que eram os representantes da pequena burguesia, dos trabalhadores rurais e dos trabalhadores urbanos, né? Os jacobinos, então, tinham uma tônica mais radical, pediam mais pelo povão e menos para os ricos. E os girondinos, que eram compostos pela alta burguesia. Tá, e eu vou dar um stop nesse vídeo, a gente continua no próximo, então o próximo vídeo ainda é para o pessoal de ensino do segundo ano regular também, porque continua em Revolução Francesa, tá? Só para não ficar muito longo.